Futuro servidor público do TJMT, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a redação da FGV, os critérios de avaliação desse edital e vou te mostrar uma estrutura potente para que você consiga aí a sua aprovação nos primeiros lugares. Eu não quero você esperando 2 anos para ser chamado, não. Eu quero você nos primeiros lugares para garantir a sua vaga e que você consiga aprovação para você aproveitar o tempo que você tem com as pessoas que você ama. Então, em relação à FGV, muita gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, que é uma banca muito difícil, que é a banca mais difícil do Brasil, mas eu provo para vocês que a redação da FGV não é difícil, tanto que eu tenho 2 alunos que tiraram nota máxima na FGV e eles conseguiram aí romper com esse discurso de que a FGV é difícil, de que a FGV não dá nota máxima. Eu tenho 2 alunos que fizeram um concurso público da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O tema da redação foi vantagens e desvantagens do uso de câmeras de segurança em fardas policiais e eles conseguiram nota máxima. Estou aguardando também as notas aí dos meus alunos da Polícia Penal da Bahia, banca também foi FGV, e eu tenho certeza que a gente conseguiu a chave para abrir as portas da FGV. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre essa redação. E se você quer uma estratégia específica, eu criei um curso específico para o TJ de Mato Grosso. O link tá aqui abaixo, entra lá, acessa. Tem correção de redação, tem plataforma de aulas, tem um e-book de modelos de redação lá, gente. São mais de 20 modelos de redação para que você consiga estudar para essa prova que tá bem aí, já em dezembro, conforme o cronograma. Se a FGV não mudar nada, a prova será em dezembro e com esse vídeo aqui eu quero te ajudar. Mas se você quer um acompanhamento aprofundado, com uma estratégia específica, com várias aulas, com e-book de citações, com a folha de redação da FGV, você entra aqui nesse link que eu tô te aguardando lá dentro do meu império. Quem sabe você não é o próximo depoimento aí, nota máxima. Primeira coisa, antes de tudo, a gente fala do edital. Gente, você tem que entender que redação não é sobre gente que nasceu para escrever bem. Redação, pegar uma folha de redação de uma aluna minha aqui. Redação, assim, não é para quem tem o dom. Nossa, ela tem o dom. Não, gente, não é sobre isso. Redação é trabalho e técnica. Dominou a técnica por meio de um trabalho, você consegue nota. Então as pessoas estão no campo das ideias ainda achando que redação é pra gente que nasceu sabendo escrever, de gente que escreve muitas redações ao longo dos anos. Nada disso. Se você tem uma técnica, um passo a passo, e você aplica esse passo a passo para qualquer tema, você consegue resultado. Então, o primeiro mito que a gente quebra aí é de que redação é difícil. Você pode estar há anos sem escrever, você pode estar há anos sem ler um livro. Se você dominar uma técnica, você consegue. Ai, professora, não, mas tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que ler 50 livros por ano. Gente, se você sabe o que colocar na redação, você consegue resultado. Porque a banca não está avaliando a quantidade de livros que você leu. Não adianta ler 50 livros por ano. Professora, eu li Kafka, eu li Bukowski, eu li Machado de Assis. Não adianta você ler tudo isso se você não tem uma estratégia específica para aquela banca naquelas 30 linhas. E essa é a maior confusão das pessoas. As pessoas querem fazer redação e bater nota máxima. Ah, então vou começar a ler. Se pegar um livro... Não, gente. A escrita de redação para Enem, concurso público e vestibular é uma técnica, é um método. Se alguém já tem um método validado e consegue te apresentar o que você tem que fazer, você consegue resultado. É óbvio que é uma delícia ler. Eu incentivo a leitura. Acho que a gente tem que estimular a leitura no Brasil. Inclusive, leitura foi um dos temas da FGV. Esse tema, inclusive, eu analiso dentro do curso. E tem também esse tema na plataforma de correções de redação para quem se tornar aluno. A gente tem uma plataforma específica de correções. Esse tema está lá disponível para você criar a sua redação. Então, óbvio que eu estimulo a leitura, sou apaixonada por literatura, me formei em letras, inclusive, mas, gente, leitura não está atrelada à escrita. E esse é o maior equívoco dos concurseiros, achar que se eu ler automaticamente eu vou bater nota máxima. A redação nota máxima da FGV é aquela que atinge os critérios da banca. Então tem aluno, por exemplo, que acha que eu vou colocar a palavra inexoravelmente e a banca vai me dar um notão. Se não tiver nada a ver o contexto do que você escreve ali discursivamente com a palavra inexoravelmente, não adianta botar a palavra bonitinha lá, se ela não faz sentido dentro daquele contexto. Ou pior, decorei a palavra e escrevi errado no dia da prova, perde nota na língua portuguesa. Principalmente nesse edital que eu vou contar pra vocês, tem dedução de nota por erro. Isso aí é babado, já vou contar pra vocês. Então, não adianta enfiar a palavra bonitinha lá e achar que a banca vai te dar nota. Por exemplo, as pessoas falam odierno é atualmente, né? Odierno é com H. Aí você fala, ai, que palavra bonita, vou escrever no dia da prova. Você escreve com O, esquece o H da palavra, já perde nota ali da norma padrão. Então, a redação, gente, é um passo a passo.
é uma técnica, é um método. E se você segue o passo a passo, você consegue ter resultado. Então a gente tira esse mito de que eu vou ler muito e automaticamente eu terei o conhecimento e a sabedoria para produzir uma redação nota máxima na FGV. Não. Tem que saber a técnica, tem que saber o que a banca quer ouvir. Uma outra questão também, antes de entrar no edital, as pessoas tendem a achar que redação é sobre opinião, principalmente porque a FGV coloca nos comandos das redações dizendo: redija um texto dissertativo argumentativo de 20 a 30 linhas, expressando suas ideias ou expressando seus argumentos e apresente uma solução. Ou às vezes ela nem coloca que tem que apresentar uma solução. O candidato lê o comando da redação e fala: vou dar minha opinião. E aí ele acha que ele tá lá no Twitter, falecido Twitter X. Ou acha que tá no TikTok fazendo um vídeo, ou no Facebook fazendo textão. Gente, redação é técnica, é uma estratégia, você não vai botar a sua opinião. Imagina, eu tenho vários inscritos aqui, se cada um for dar sua opinião lá na hora da redação, como é que a banca vai conseguir ter uma análise homogênea sobre isso? No fundo, a banca só quer saber da opinião que ela considera adequada. Eu falo muito isso nos meus concursos policiais, porque, no geral, os candidatos que estão concorrendo às vagas policiais, eles querem expressar a opinião que está alinhada com a corporação. Sendo que quem vai ler a redação não é a corporação, não é a polícia civil, não é a polícia penal. Quem vai ler a redação é aquela banca, no caso de vocês, da FGV. Não é o TJ que vai ler, quem vai ler é a FGV. Então a gente entrega o discurso para a FGV e não para o órgão, não para a instituição. Esse é um dos grandes erros dos concurseiros, achar que, eu tô no órgão X, ele defende tal postura ou posicionamento, então eu vou nesse posicionamento, sendo que na redação para concurso é o que a banca está disposta a ler, é o que a banca está disposta a considerar, aquilo que ela considera válido e correto. Com todos esses mitos derrubados, vamos entrar então nesse edital especificamente da FGV para o TJMT. Então, em relação à redação de vocês terão que produzir uma redação de 20 a 30 linhas, texto dissertativo e argumentativo. A banca não delimita nem tema, nem eixo temático no edital. O que isso significa? Ela pode cobrar qualquer coisa. Nos cursos que eu fiz para a Polícia Penal da Bahia e para a Polícia Militar do Rio, ambos da FGV, a FGV explicitou no edital que o tema teria relação com o cargo. Então a gente sabia que seria o eixo temático segurança, tanto que o tema da redação da Polícia Militar do Rio foi a questão do uso de câmeras em fardas de policiais. E no caso da Polícia Penal da Bahia, foi como melhorar a imagem da polícia na sociedade brasileira. Então, todos os temas que envolvem a questão da segurança pública. No caso de vocês, como a FGV não determina que o tema está relacionado à instituição ou aos cargos, o que pode acontecer? Ela pode cobrar temas que não estejam necessariamente interligados à instituição. Mas pode ser que ela coloque algo, por exemplo, relacionado ao judiciário, justiça, a inclusão social e o papel do judiciário, enfim. O que você tem que fazer diante disso? Já que a FGV não deixa explícito, ela não amarra nenhum eixo temático. Você tem que aprender redação para qualquer tema. Então, se cair lá qualquer coisa relacionada à justiça ou integridade, ética, valores, que geralmente é o que ela cobra, a FGV tem essa perspectiva um pouco mais filosófica, um pouco mais introspectiva, mais individual, mais de ética e moral. Às vezes ela busca mais temas que têm relações mais com individualidade, subjetividade e não temas necessariamente concretos, por exemplo, esgoto, saneamento básico ou a falta de materiais nas escolas. Geralmente a FGV não tem essa característica de cobrar coisas tão concretas, mas você tem que se preparar para tudo. FGV meteu lá fake news, você vai produzir redação 30 linhas sobre fake news. Ela colocou o eixo temático meio ambiente, você vai produzir uma redação 30 linhas sobre meio ambiente, porque ela não deixa amarrado no seu edital o que ela vai cobrar. Então a gente tem que aprender redação para qualquer tema. E como é que a gente faz isso? A gente tem um conjunto de elementos, de repertórios, que são leis, citações que se encaixam para muitos temas. Então, às vezes, uma citação ela pode se encaixar em diferentes temas. Então, não fique pensando, e se ela cobrar, por exemplo, ética e moral, eu tenho que ter uma citação para isso. Agora, se ela cobrar, por exemplo, a ineficiência da justiça, eu tenho que ter uma citação para isso. Se ela cobrar direitos humanos, tem que ter uma citação para isso. Não. Você tem que ter um conjunto de citações e leis que se aplicam para qualquer tema. E dentro do meu curso, eu apresento lá um e-book de citações, a gente tem aula de leis, aula de citações, que eu trago um leque de repertórios para que você possa utilizar em qualquer tema, porque eu preciso te preparar para qualquer tema. O guerreiro tá aqui, tá na batalha para qualquer arma que vier, qualquer chumbo, você tem que estar preparado.
Então, como a FGV não deixa específico no edital, você tem que se preparar para qualquer tema, tá? Mas geralmente a FGV, ela tem um estilo de cobrar redação que geralmente é algo mais reflexível. Então, por exemplo, se ela for cobrar algo relacionado à tecnologia, ela vai pensar não a tecnologia de maneira tão prática, mas a tecnologia e a moral humana, ou o avanço da inteligência artificial e os valores sociais. Ela costuma ter essa perspectiva um pouco mais humana, não tão prática, não tão concreta, não tão objetiva. Mas você tem que se preparar para qualquer tema, tá? Em relação aos critérios de avaliação, a FGV ela divide em duas partes. Então, 6 pontos vão ser para a parte de estrutura e argumentação e 4 pontos para a parte de língua portuguesa. Na parte de argumentação, de estrutura, eles vão avaliar paragrafação, coerência, seleção das ideias, se você também está construindo um texto dissertativo argumentativo. E na parte 2, que é a parte de língua portuguesa, que vale 4 pontos, a gente tem 2 aspectos. Um é a seleção vocabular e o outro a norma padrão. A norma padrão são as regras da língua portuguesa. Então, se você, por exemplo, esquece acento, esquece vírgula, não coloca crase, e eu tenho observado que isso é algo muito comum por conta de WhatsApp, redes sociais, as pessoas não acentuam mais as palavras, você vai perdendo pontos na língua portuguesa. Conforme a grade de correção dos corretores da FGV desse edital, para cada erro que você comete ali na parte de norma padrão, você vai perdendo pontos, assim como na seleção vocabular. Então é muito importante que você não erre ortografia, que você faça a concordância das palavras, que você coloque letras maiúsculas e minúsculas adequadas na sua redação. Então, por exemplo, se você vai citar a Constituição Federal começa com letra maiúscula, não posso colocar em minúscula. Ou, por exemplo, você citar o nome de um autor. O nome de autor tem que estar em letra maiúscula, não posso errar o nome do autor. Então, tudo isso tem que ser considerado no conjunto da sua redação. Então, não fique também fritando a sua cabeça, pensando, eu não posso cometer nenhum erro, senão eu vou perder 0,1, 0, não fique pensando nisso. Fique pensando em entregar um texto com as normas da língua portuguesa adequadas, que tenha repertórios, por exemplo, algo que os meus alunos fazem, eu vejo que traz muita força para a sua redação, é trazer citações e leis. Gente, não tem como uma redação nota máxima da FGV não apresentar uma citação ou uma lei, em que aquele texto seja puramente a reflexão do candidato, mesmo que ela coloque lá, expresse as suas ideias, ou defenda os seus argumentos, ou defenda uma opinião, mesmo que ela coloque isso lá, se você não embasar suas ideias, não adianta, você não vai ter uma nota máxima. Redações nota máxima da FGV tem citações e leis, e é isso que eu ensino para os meus alunos dentro desse curso. Então é muito importante que você consiga construir uma estrutura de texto dissertativo argumentativo, ou seja, com parágrafos, que tenha bons conectivos, que tenha coerência, e uma outra coisa muito importante, né, que você não vá contra os direitos humanos. Por isso a importância da gente entender o que aquela banca quer. Nunca é sobre os seus valores individuais, os valores que você aprendeu na sua família, na sua escola, ou aquilo que você individualmente defende. É sobre o que a banca quer ouvir. Então, existem citações, por exemplo, de autores que você não pode concordar necessariamente, mas a banca quer ler. Então, eles estão super validados e aceitos e são legítimos para aquela banca. Então, é importante entender o estilo do que aquela banca quer. Então, o texto não é pra gente. Eu não olho pra minha redação e falo, nossa, eu amei a minha redação. Eu olho pra redação e falo, atinge os critérios? Atingir os critérios da nota máxima. E se você cometer um deslize ou outro, vai reduzindo a sua nota. Lembrando que conforme edital, as notas que tiverem menos de 5 automaticamente serão eliminadas da redação. E, gente, a redação ela é fundamental. Eu conheci pessoas que foram super bem na objetiva, quando foi para a redação elas despencaram na classificação. E eu não quero que isso aconteça com você. Assim como você estuda legislação, língua portuguesa e todos os outros conteúdos, a redação ela é tão importante quanto. Porque a redação ela vai te colocar num outro nível. Porque o candidato que tirar 5, ele já tá ali, mesmo que ele tenha sido classificado para a próxima etapa, ele já tá numa nota muito inferior. Então eu quero que você tire nota máxima. E com a minha estratégia, o que eu apresento dentro do curso, eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então se quer se tornar meu aluno, quer aprender essa estratégia completa, bater nota máxima, clica no link abaixo aqui e coloca nos comentários aí o que vocês acham que vão cair de tema na redação. Quero muito saber a opinião de vocês. Quem sabe eu venho num outro vídeo aqui, lendo um modelo de redação do meu e-book que pode ajudar vocês. Vocês querem isso? Vocês querem? Comentem aí. Até o próximo vídeo.